Na Então, época que tinha corredor, né? na época que tinha corredor, né? Agora é os corredores virtuais. Então, meu querido, seja bem-vindo. Muito obrigada. Eu, em nome meu, da professora Luciana e de todos os alunos aqui presentes que gostam muito de você, porque é verdade, Gati, assim, quando a gente contou que era você, né, que ia participar com a gente hoje, né, do papo sobre jornalismo, poxa, o pessoal ficou muito feliz, muito alegre, o pessoal adorou o tema. Aliás, teve gente que já estava sugerindo esse tema já há algumas semanas. Então, é isso, gente. Resolvemos convidar o nosso querido professor José Antônio Gatti, professor, né, da Unicarioca, publicitário, tá? Também membro do corpo freudiano, né? Não é o corpo freudiano? Que agora que me deu um branco, né? Corpo freudiano do Rio de Janeiro. Então, vocês veem, né, que é um cara eclético, é um cara que tem a cabeça maravilhosa, né? Além de ser publicitário, né? Além de ser professor, procure entender a mente humana. Isso é muito importante. E né? Mestre em literatura, né? E mestre em literatura, já é chegar lá. Gente, olha só, mas esse homem é muito chique mesmo. Né? E além de ser uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, um grande colega de trabalho, e pela receptividade dos alunos também, um grande professor, muito querido por todos. E o nosso tema de hoje, né, como foi anunciado, é o jornalismo no cinema, que é um tema interessantíssimo, né? Tanto é que a Lu quase morreu de quem está aí? Aí, Carol! Olha quem apareceu, gente. Tudo bom, Carolzinha? Ela está com a câmera ligada e com o microfone desligado. Desligado, é o contrário, Carol. É o contrário, Carol. Mesmo, gente, a gente estava falando que o povo com mais de 50 anos é que está com Alzheimer, mas é você que toca as bolas, cara. Começou a usar o Teams hoje pela primeira vez, Carol. Pois é, menina. Na verdade, eu dou aula, na verdade, quem dá é um robô no meu lugar. Não, mas eu estava orientando, e aí eu cortei correndo. Não, eu preciso sair, eu preciso ter uma reunião urgente só para ouvir o Gatti falar. Gente, estou aqui só para ouvir o Gatti. Um beijo. Um beijo. Obrigada pela presença. Carol. Você e Leda aí presentes, dando aquela força para gente. Sempre, vocês sabem que eu amo vocês, tudo que vocês fazem é maravilhoso. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Agradecer o convite maravilhoso que vocês fizeram. Uma honra muito grande estar aqui com vocês, tá? Essa iniciativa de vocês é maravilhosa, está sendo um sucesso. Já tenho ouvido nas minhas aulas sobre isso. E obrigado pelas palavras carinhosas. Não sou isso tudo, não, mas de qualquer maneira agradeço aí. E estou muito feliz de estar aqui com vocês duas, Mascarol, Leda e todos os alunos queridos aqui, tá? Sempre que vocês quiserem, eu venho. Então, Gatti, eu vou começar com uma pergunta, né? Que aí você começa a desenvolver aí o teu conhecimento, né? A gente vai conversar sobre esse tema, jornalismo no cinema. E aí os alunos eles começam a perguntar pelo chat, né? E aí a gente vai fazendo assim, cada uma, eu, professora Luciana Rocha, a gente vai intercalando na leitura das perguntas, na mediação, tá? E aí você vai conversando com o pessoal, que o pessoal já... a Natália está dizendo aqui, nós perguntamos mesmo, hein? A gente pergunta mesmo, tipo assim, se prepara, hein, Gatti? Se a gente deixar, Gatti, a gente fica aqui até 1h da manhã, falando pelos cotovelos. Esse chat bomba, ele não para, impressionante. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Ótimo. A minha pergunta, né? No caso, é uma colocação que eu vou fazer para você e que você vai prosseguir com as suas ideias. Mas eu digo assim, quando a gente fala do jornalismo no cinema, o jornalismo em si,
é um tema muito fascinante, né, para as pessoas. As pessoas têm um fascínio muito grande pelo jornalismo. O jornalismo, assim, na mente de certas pessoas, é algo meio mágico, meio, como é que se diz assim, revolucionário, eclético, selvagem, né? O profissional do jornalismo é aquele cara que é aquela pessoa que tem aquela visão, a visão que as pessoas têm, né, do jornalista, é aquele cara desbravador, o lobo solitário que corre atrás das notícias, né? É o super-herói, vamos dizer assim. Tanto é que é uma coisa que eu falo com os meus alunos, né? Que se a gente for analisar, por exemplo, as séries, né, os quadrinhos, os super-heróis ou são jornalistas, ou eles têm um monte de parceirão jornalista ali, né, que está sempre com eles ali. Né? Clark Kent, então, Peter Parker, né? Pois é. Então, é toda essa turma. E, assim, o cinema, a gente vê que o cinema retrata o jornalista de várias maneiras, né? Que eu acho que são realmente os vários estereótipos do jornalista. Tem o jornalista safado, né? Que aí tem filme que retrata aquele jornalista escória mesmo, né? O jornalista desonesto, o jornalista cachaceiro, né? O jornalista horroroso, sujão, né? E tem os filmes que retratam o jornalista celebridade, né? O jornalista que só corre atrás, né, do entretenimento, né? Que é o cara que é meio até promoter, né? E tem esse jornalista que eu falei, que é o jornalista herói, né? Que, inclusive, até em muitos filmes, é o jornalista que até se confunde com um investigador particular, né? Com um policial, né? Naquela visão do jornalismo investigativo. E também temos a safra de filmes, que eu acho que é uma safra de filmes muito importante, que mostram o jornalismo exatamente como ele é, né? Principalmente na pegada assim mais profissional, mais investigativa. Aí eu queria saber de você, para a gente dar esse empurrão inicial, como é que você vê essas diferenças, né? Você com essa visão, né, da cinematografia que você tem, nesse conhecimento de linguagem de vídeo, linguagem de cinema. Ótima pergunta. Paulinho, eu tava pensando nesses dias, eu separei um monte de filmes para falar aqui, uns 10, 15, sei lá. E olha que maravilha! A grande maioria dos filmes que tratam o jornalista, como você falou, tratar o jornalismo com fatos que aconteceram, histórias reais, né? E aí a gente pode já começar a citar Todos os Homens do Presidente, né? Spotlight e outros tantos filmes. Esses filmes trazem 100% das vezes o bom jornalismo, né? Quando a gente pensa na ficção, o jornalismo como ficção no cinema, aí a gente já consegue ver esse jornalista que você falou, o jornalista um tanto quanto sem ética, o jornalista meio, né, mulambão, assim. Mas engraçado que quando é tratado de fatos que realmente aconteceram, e são vários fatos que mudaram a história de países, né? Vários filmes que tratam disso, é o jornalismo, o verdadeiro jornalismo. Ou seja, aquele jornalista que busca a verdade. Pode pensar sempre jornalista, né? No ideal, aquele que busca a verdade, né? E aí eu já vou botar uma psicanálisezinha aqui, só para uma pitadinha de suspense ou outra coisa qualquer. Lacan, psicanalista francês Jacques Lacan, ele falava que toda verdade tem estrutura de ficção, né? Se toda verdade tem estrutura de ficção, não existe, então, uma verdade, que a ficção é uma fantasia, né? Enfim, isso é um papo para a gente começar a discutir, mas é importante marcar isso, assim, os filmes de jornalismo que tratam do jornalismo de fatos, né, que aconteceram, quase sempre, 100%, o jornalista é aquele que busca a verdade, é o ético, é o idealista, né? Inclusive, Idealista é o nome de um filme que eu vou falar, um filme dinamarquês, sobre jornalismo. Tá? Então, só para dar o ponto de partida aqui, chutando a bola. E você tem algum favorito? Aí, hein? Olha, você separou 15.
Por aí, Bom, acho até mais. Você até foi modesto, né? Se fosse eu, já dava. Aí já entrava com desenho, com série também no meio, né? Porque vocês sabem que eu sou aloprada. Olha aí, Sala da Justiça. Sala de Justiça, pô. Enquanto isso, Né? na Sala da Justiça. Na Sala da Justiça. Então, e assim, você considera assim algum filme que seja entre todos eles, assim, você considera algum que realmente você acha que destaque o jornalismo, que na sua visão seria o jornalismo como ele é? Há vários. Bom, Todos os Homens do Presidente, né, um filme de 76, direção do Alan Pakula, que trata do caso Watergate, né, jornalista do Washington Post, interpretado pelo Robert Redford, Dustin Hoffman, né, brilhantemente. Ali é aquele jornalismo investigativo que começa devagarzinho, né, aquela notícia que parece que não vai dar em nada e dá na renúncia do presidente Nixon nos Estados Unidos em 74, né? Esse eu acho que é um dos exemplos daquele do bom jornalismo, né? Aquele jornalismo investigativo que vai crescendo, né? Que o cara vê o faro, né? Da coisa, mas tem alguma coisa tá de errado aqui. Eu vou atrás, né? Spotlight é a mesma coisa. Eu acho um grande filme, né? Também outro jornalismo impresso, né? A gente está falando de jornalismo impresso. Eu quero também daqui a pouco falar de rádio, enfim. Vamos dar uma passeada aí boa, para não ficar só em jornalismo impresso. O Boston Globe, né, que descobriram os escândalos da Igreja Católica em Boston, né, enfim, né, um filme também sensacional, passou há 4 anos atrás, né, Mark Ruffalo, né, Michael Keaton, e grande elenco, Stanley Tucci. Esse é maravilhoso. The Post também, né, A Guerra Secreta. Que... Eu acho até que é o filme que a Natália está falando aqui. Ah, é? Que ela está falando aqui. Eu gostei muito do último filme do Spielberg sobre o papel do jornalismo sobre a verdade da Guerra do Vietnã. Eu acho que foi do Spielberg. Eu sei que tinha Meryl Streep, é o The Post. Meryl Streep e Tom Hanks. Olha só. Olha que dupla, hein? Sensacional, né? E Spielberg, que trata da Guerra do Vietnã e tal. De novo, o Washington Post, né? Antes do Watergate lá. Eu até uma vez falei com meus alunos que se eles quisessem saber da sequência, né, que era bom ver o The Post, apesar do The Post ser o filme mais atual, era melhor começar pelo The Post para depois ver Todos os Homens do Presidente, que uma coisa leva a outra. Exatamente, uma coisa leva a outra. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Gatti, já que o povo aqui ainda não começou a mandar as perguntas, já pedi para mandarem, mas a Paula fez a abertura aí falando muito bem, né, que o jornalista ele é sempre, né, representado no cinema, né, ou como um super-herói, né, ou como um vilão, né, e aí você até citou muito bem, né, que normalmente os que são não ficção é que retratam o jornalista realmente como ele é, né, a vida como ele é. Todos os desafios, né? Todo o potencial que o jornalista tem, muitas vezes, inclusive de mudar a realidade, através de denúncias e tudo mais, mas que a gente sabe que existem mil coisas envolvidas aí, né? Nessa atividade, né, jornalística, não é uma coisa fácil, né? Tem a pressão da emissora para onde você trabalha, né? A pressão política, enfim, né? Mil coisas envolvidas aí, né, no jornalismo. Sim. Eu queria perguntar para você o seguinte: o que você acha que prejudica mais a imagem do jornalista? Da imagem, assim, a imagem real, né? Para que as pessoas tenham realmente uma percepção real do que é o jornalista. Os que fazem o cara parecer o super-herói, a Supergirl, né? O super-homem, ou aquele que faz o cara parecer, né, um mau caráter, o que se vende fácil. O que você acha que é pior para a imagem, né, para a reputação do jornalismo de uma forma geral, assim? Perguntinha difícil. Difícil mesmo, são dois extremos, né? Exatamente. Ainda assim, eu acho que é o que retrata o jornalista como mau caráter. Entendeu? Apesar de que o super-herói também não existe, né? Mas aquele que trata o jornalista como mau caráter, eu acho que é
eu acho que é o pior. E tem alguns filmes que tratam disso, inclusive, tá? Cidadão Kane, que é a história de um cara da comunicação, né? Inescrupuloso, né? Baseado até num jornalista lá dos anos 20 e 30, enfim. É Cidadão Kane, do Orson Welles, que o Mank, né, fez o roteiro, que concorreu ao Oscar agora e tal. A história do roteirista, co-roteirista desse filme. Mas eu acho, sim, sempre o que trata o jornalista como um mau caráter. Apesar de que o outro extremo também é super-herói, é uma coisa... Bom, enfim, mas ainda acho do mau caráter. Acho que pega pior a imagem. Eu acho que principalmente nos tempos que estamos vivendo, né? Que o jornalismo está tão, né, fragilizado em termos de credibilidade, né? É exatamente isso, né? Eu acho que quando coloca ele como super-herói é muito relacionado a essa questão do poder que o jornalismo tem, do quarto poder, de mudar a sociedade, né? Então, é um idealismo, mas não deixa de ser positivo, né? Mas a imagem já está tão, né, estremecida, né, do profissional do jornalismo que é complicado. Né? É verdade, é verdade. É estimulada, né? É estimulada pelas autoridades, né? Que os jornalistas sejam tratados dessa forma, até agredidos, né? Exatamente. Enfim, a gente vai começar a falar sobre isso, não vai parar mais, né? Vamos tentar voltar ao cinema, né? Ei, gente, o Luiz Felipe de Araújo Neves, né? Ele fala do enigma da Rosebud, que é do Cidadão Kane, né? Cidadão Kane, exatamente. É do Cidadão Kane, né? Que é o Rosebud, ele tem um debate em torno, né, dessa história, né, no filme, né? Mas assim, mas o objetivo foi exatamente esse, né, Luiz? Né, Gatti? Eu acho que foi exatamente para que aí, de repente, você como psicanalista, você vai dizer até melhor, né? Porque tem gatilhos, né? Eu acho que o Rosebud era um gatilho para ele, assim, de memórias, de um monte de coisa. Exatamente. De memórias suprimidas. Filmaço, Cidadão Kane, né? Eu costumo brincar com meus alunos, não dá para dizer que o Orson Welles é o cineasta de um filme só, né? Mas é o cineasta de um dos maiores filmes de todos os tempos. Ficou com essa peste de cineasta de um filme só, mas não é o caso. Mas, enfim... Agora, também é interessante a gente pensar que, apesar do jornalismo estar sendo muito, né, a profissão, né, do jornalista está sendo tão criticada ultimamente, é interessante a gente ver um filme, né, Cidadão Kane, né, que eu nem sei ao certo de que ano foi, né? 47. 47, quer dizer... E aí é muito interessante para a galera que está assistindo, que é a questão da ética, que aí eu já até vou emendar na pergunta do Diogo, que é a questão da ética jornalística, né? Isso sempre permeou a atividade jornalística, porque... E aí eu acho legal que entra na questão da psicanálise, né, Gatti? Porque a gente está falando de ser humano, né? Então, a pessoa não se deixar, né? Eu falo muito isso nas minhas aulas, né? O jornalista é aquele cara que ele sempre vai receber muita pressão, né? Para se desviar lá da missão dele, da questão da ética, da imparcialidade. Então, você tem que ter, assim, seus princípios e seus valores muito firmes para você não se deixar desviar, porque é muito fácil. Né? E aí eu vou aproveitar e já vou entrar com a pergunta do Diogo, tá, Gatti? Eu não sei se você vê novela. O Diogo tá botando aqui assim, eu não assisto. Ele botou assim, não sei se vocês são familiarizados com o Império, mas o Theo Pereira, ele pode ser classificado como mau caráter? Ele é extremamente sensacionalista, eu acho. Então, já entrando aí nessa conversa aí que a gente está falando, a questão da ética, né, de você se deixar levar... O Império, se eu não me engano, o Theo Pereira é o personagem do Paulo Betti, não é isso? Né? Acho que é. É um jornalista de fofoca, completamente sem ética, né? Ele fica atrás do outro lá, que é um cara casado que não assume... não sou noveleiro, não, mas o Império está passando de novo agora na pandemia, né? Eu acompanhei algumas cenas, né? Ele fica plantando uma prova, né? Para mostrar que o cara que é casado e tem uma relação homossexual com o outro, enfim, completamente sem ética, totalmente.
É o personagem do Paulo Betti, se não me engano, né? Theo. A Vivian está falando, não é formado, kkkk, é apenas blogueiro. É blogueirinho. Porque a novela Império é de 2014, se não me engano, né? A gente não assiste novela, né, gente? Porque a gente está quase sempre dando aula nesses horários, né? Claro, Mas aí, em tempos de pandemia, que a gente está mais em casa, né? Acaba a aula, já está em casa, não tem que se deslocar, a gente acaba vendo. Eu realmente já vi algumas cenas de Império, Comendador, né? Enfim. Aliás, tem muita coisa sem ética na novela ali, mas enfim, vamos pensar no Theo aí, que é um cara realmente sem... Tudo que eu vi ali do Theo, totalmente sem ética. Totalmente. Tem uma pergunta aqui do Leonardo Santos. O senhor acha que os filmes que mostram a espetacularização da notícia, tipo Abutre, também servem para manchar a imagem dos jornalistas? De certa forma, sim. Abutre, filme de 2014, né? Jacques Gyllenhaal, né? Esse mancha totalmente essa espetacularização, sim, do filme Abutre mancha mesmo, tá? 2014. Tem um filme também chamado Abutre, que é um filme argentino do Pablo Trapero, que, engraçado, é um pouco parecido, de certa forma, com esse Abutre americano, inclusive é anterior, de 2010, mas que trata só da parte de seguros de acidente, que um pouco que é o Abutre de 2014, Estados Unidos trata também, né? Mas sem mostrar o jornalismo, o filme argentino. Inclusive, esse filme argentino, ele muda, ele causou tanta polêmica na Argentina, Ricardo Darín, sempre ele, né? Ele muda a legislação securitária argentina depois do filme. Tá? Então, tem dois abutres aí, o americano e o argentino. E o argentino. Outra coisa, assim, que eu observo também, por exemplo, no filme Spotlight, que eu acho que é uma coisa importante no contexto assim de você até entender, né, o comportamento dos jornalistas e ver como que também em certos momentos existe o conflito, né, entre o profissional e o pessoal. Por exemplo, né, a equipe estava investigando os padres, né? Os padres suspeitos de pedofilia, né? E um dos jornalistas é extremamente católico. E ele foi criado, inclusive, eu acho que sim, se não me falha a memória. Ele é extremamente católico e ele fica extremamente dividido no sentido de investigar os padres, né? Que, inclusive, ele conhecia alguns deles, né? E ele fica assim, como é possível, né, o padre fulano, que eu conhecia desde a adolescência, não sei o quê, ser capaz de fazer uma coisa dessas? Mas, mesmo assim, isso não desviou o cara da missão dele, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque, às vezes, as pessoas veem... mas o jornalista ele não consegue se desviar do pessoal. Ele pode até se sentir agredido, mas ele não consegue. Ele consegue se desviar. Sim. Eu acho que nesse ponto o Spotlight ele mostra isso pra gente. O personagem do Michael Keaton, eu me lembro até, ele sofre pressão do colégio que ele estudou, da Câmara de Comércio de Boston, né? Ele começa a sofrer pressão de tudo quanto é lado, né? E ele católico, fervoroso, né? E aí me lembra, quando você fala isso, não se desviar da missão, né? Me lembra muito a tragédia grega, né? Porque o herói trágico grego é aquele... Olha que interessante para a gente pensar. É aquele que sabe que vai se ferrar, mas não se desvia em nenhum momento. Chamado isso até de moira, né? O destino do herói trágico grego, a moira, né? A moira. Ele carrega a moira, ele sabe, vou me ferrar de verde e amarelo, né? Ou de verde e amarelo, não. Nada de verde e amarelo. Pelo amor de Deus. Vamos esquecer o verde e amarelo. Está me dando agonia de verde e amarelo. Enfim, ele vai se ferrar, sei lá, em cores vivas, e sabe que vai se ferrar, mas vai até o fim, né? Como Édipo, como Antígona, né? É impressionante. Então, o jornalista, às vezes, está nesse lugar do herói trágico grego.
Isso é muito bonito, gente. Olha só, é Verdade. bonito, hein? É verdade. É a gente fala muito sobre isso nas aulas de jornalismo investigativo, né? Porque é a área do jornalismo onde você tem mais risco, né? Você às vezes coloca, Tim Lopes está aí, né? Para provar isso, né? Muitas vezes você perde a sua vida, né? Em prol de um idealismo, né? De querer denunciar algo. Então a gente discutiu muito isso nas aulas, né? Saber esse limite, até onde vai o seu idealismo e até onde vai a preservação da sua vida, né? E é muito. Isso. Posso falar de um filme, então, sobre isso? Claro, vamos lá, isso aí. Estamos Já aqui que para já que você separou 15 filmes, Gatti, vamos lá, começa a falar aí. Tem um filme belíssimo, não sei se vocês assistiram, a garotada aí não sei, que é um filme mais antigo, ele é de 87, Um Grito de Liberdade. Tá? É com Kevin Kline e com Denzel Washington. O filme trata do apartheid, tá? Do apartheid e a relação de um jornalista, que é o Kevin Kline, branco, né? Ativista contra o apartheid, a amizade dele com o líder negro Steve Biko, né? Que é o Denzel Washington que faz. E ele, assim, acaba... O Steve Biko é assassinado na prisão, né? Covardemente assassinado. O filme é muito bonito, muito interessante. Tem até a música do Peter Gabriel, Biko, Biko. Lindo filme. E um dos mais lindos que eu já vi na vida. Esse filme é lindo. E a vida do jornalista, Donald Woods, nome do jornalista, acaba. Ele tem que sair fugido da África do Sul, pelo Lesoto, uma cena assim maravilhosa, porque ele vai até o final. De novo, o herói trágico. Ele sabe que vai se ferrar, não tinha como ali, no regime do apartheid, no auge de 77, aquela coisa horrível que foi o regime do apartheid na África do Sul, né? Enfim. Ele se ferra, a família se ferra, mas ele vai até o fim, né? E tantos outros filmes. Esse filme é lindo. Se os alunos quiserem assistir, podem procurar Um Grito de Liberdade, Cry Freedom, no original, Kevin Kline, Denzel Washington, filme de 87. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Gatti, o Léo botou a seguinte pergunta. Ele falou o seguinte: professor, apesar desses filmes pesados, a gente também tem bastante filme de comédia que tem o jornalista como personagem principal ou Já separei coadjuvante. aqui. Aí ele perguntou: talvez o mais famoso seja o Todo-Poderoso, ou aquele do âncora que esqueci o nome. Isso serve para fazer o efeito contrário, aproximar o público do jornalista, né? Através da comédia, né? Através de uma coisa mais leve, né? Acho que sim, mostrar um lado errante humano. Talvez, talvez. Eu pensei, sabe em qual? Pouca gente fala que é sobre jornalismo, mas é O Diabo Veste Prada. Né? Sim. Uma estagiária em jornalismo que sofre lá com a Miranda, né? Sua chefe, torturadora, né? Enfim, tem outros também, né? Esse é muito... Quer ver um outro interessante também, que trata um pouco de comédia, de jornalismo? Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Uhum. Vocês viram esse filme? Mais recente. Uma menina que ela quer ser jornalista, só que ela gasta mais do que ela pode, se endivida de um jeito e acabam botando ela na sessão de economia, né? É engraçadíssimo. E a relação dela com o chefe dela, da dona da revista, enfim. Então, tem comédia também, comédia sempre bem-vinda. E mostra esse lado errante, que é bom também, né? Vamos rir um pouquinho, né? A gente tem que rir também, enfim. Não precisa nem ser a coisa, né? A tragédia, nem a falta de ética. Tem um meio termo aí que também é interessante, né? Então, esses dois filmes são bem legais. Tem mais filme aí que eu vou falar, hein? Vamos lá. Já o Veste Prada, Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. A Iris está aqui dizendo: professor, para de jogar na minha cara que eu não assisto filme nenhum. De 5 que você fala, eu assisti só um. Tá bom. Uai, mas agora você vai ter dica para assistir mais ainda. Isso aí. Exatamente. A Natália quer fazer uma pergunta, tá de mãozinha levantada. É? Tá. Vai lá, Natália. Boa noite, professores. Primeiro, eu só queria falar que eu estou perguntando em áudio porque o meu chat está muito travado e eu não sei se a minha pergunta subiu, não sei se foi. Pegando o gancho que vocês estavam falando de jornalismo de protesto e tudo mais,
Gatti, depois de O Escândalo, aquele filme com a Charlize Theron e a Margot Robbie, que desencadeou o boom do movimento Me Too, você acha que filmes com tom de denúncia podem ser uma nova tendência para os filmes do universo jornalístico? Porque, assim, a gente jogar luz sobre um assunto que já passou é normal. O cinema faz isso com qualquer profissão. Mas a gente usar o cinema para poder trazer luz para um assunto que está acontecendo agora, você acha que pode ser uma tendência nova? Acho que pode, por que não, né? E super interessante, né? Super interessante. Vamos jogar na tela grande, né? Vamos aumentar essa denúncia aí. Joga na tela grande, aumenta, vamos. Acho que sim, pode ser, né? Essas mobilizações todas são muito bem-vindas, né? Uma forma de resistência, sempre uma forma de resistência. E por que não com o cinema? Por que não com as artes, né? A arte é uma forma de resistência, né? Sim, acho que sim. Isso é interessante, Gatti, que você está falando e que a Natália perguntou. Eu lembrei até de uma entrevista que eu vi há pouco tempo com o Caco Barcelos e eu achei super interessante. Até comentei isso em sala de aula com o pessoal. Eu achei interessante a ausência de vaidade do Caco, porque ele fala o seguinte: ele fala assim, eu acho que quem faz humor, quem faz novela, quem faz cinema, ele falou assim, também é uma forma de estar informando a sociedade. E ele ainda fala o seguinte, inclusive, ele fala, eu acho até que são formas de você informar a sociedade mais eficientes, olha que interessante, do que o próprio jornalismo, porque ele fala, porque tem muito mais apelo, né? A questão do entretenimento, que a Paula já falou outro dia, do infotenimento, o apelo que o entretenimento tem. E eu achei super interessante, né? Você está falando, o cinema também é uma forma de você combater, de você denunciar, né? Sensacional. Uma belíssima forma. Belíssima forma. Né? Enfim. A professora Carol disse, Gatti, documentários que são grandes reportagens jornalísticas. Muito bom. Também, nossa, tem tanto documentário tão interessante, né? O Canal Brasil sempre está passando documentários interessantíssimos. Tem aquele festival Tudo é Verdade, né? Enfim, documentário Eduardo Coutinho, um grande documentarista brasileiro que nos deixou, né, uns 5 anos atrás, assassinado pelo filho, né? O filho dele era esquizofrênico. Documentário é sempre importante, sempre importante, sempre. Tem um documentário, Gatti, que eu falo muito com meus alunos nas minhas aulas, que tem na Netflix, que aí realmente é você mostrar um lado do jornalismo assim, barra pesadíssima, né? É quando o jornalista ele pega o código de ética, pega o código penal, o código civil, pisoteia, queima e vira pó, que se chama Bandidos na TV. Uau! Tá? Que é um jornalista de Manaus, não sei se você já ouviu, é um caso antigo, que ele fazia tipo esses programas estilo da Atena, sabe? Sei. Escola da Atena, Escola Povo na TV, né? Aquele negócio. E ele sempre estava na frente nas coberturas de assassinato, de crimes, aquela coisa espetaculosa. Aí, um belo dia, foi indo, descobriram que ele mandava matar, porque ele tinha envolvimento com crime organizado também, e ele era mandante de alguns crimes que ele mesmo noticiava. Meu Deus. Olha isso. Tá? Então... Tá preso? Ele foi preso, sei o quê, mas morreu já há algum tempo, né, de câncer, né? Mas eu digo assim, esse é um documentário, sabe, que me impactou de um jeito que eu falo, como é que uma pessoa, né, desvirtua o jornalismo dessa forma, né? Porque aí a gente estava falando da demonstração do jornalista cretino e nojento, né? Esse é o pior exemplo, assim, até então, já que você ainda não viu, eu indico para você, até alguns alunos já assistiram também. A Josiana está falando do Eduardo Coutinho, é verdade, tadinho do Eduardo Coutinho, né? Sensacional,
Pelo filho, né? Complicado, né? E foi assassinado pelo próprio filho, exatamente. Um grande nome, um grande documentarista brasileiro, gente, Eduardo Coutinho. Aliás, vejam. Tem um documentário dele chamado Corpo Fechado. Já viu Corpo Fechado? É bom, muito bom. Que é uma coisa meio jornalística. O estilo que ele faz do documentário é um documentário meio jornalístico, eu acho. Gente, anota esse aí, Corpo Fechado. Eduardo Coutinho. Também é muito bom. Professora Carol, tô com a mão... professora Carol. Vamos lá, Carolzinha. Ai, gente, deixa eu só comentar uma coisa que eu tô me segurando aqui. Esse documentário dos bandidos na TV, ele é perfeito. Perfeito. Em que sentido? A Natália levantou ali. Não dá para saber no final se o cara era realmente culpado ou não. Porque a forma como esse documentário trabalha, uma hora você fala assim, nossa, esse cara é um filho da mãe, né? Para não falar outra coisa aqui, né? É um filho da mãe, ele é um maldito, não sei o que. Outra hora você fala, não, estão perseguindo o cara. E no final, né, a forma como eles mostram, né, de um lado e o outro lado, assim como o jornalismo tem que mostrar os vários lados, né? Às vezes não é nem só um lado e o outro, mas os vários lados da questão para que nós, de alguma forma, tomemos ali, né, nossa crítica em relação àquilo que está sendo lido. E esse documentário mostra exatamente isso, sabe? É sensacional, sensacional. O trabalho investigativo que se faz ali, e dá para ver que são jornalistas que construíram aquilo ali, é incrível, incrível. Então, assim, não é só o cara que é a figura central do documentário, que é um jornalista que, com todas os, né, que a Paulinha falou, né, com todos os, ele não cumpre, né, o código de ética jornalística e tal, mas a produção do documentário em si é uma produção de jornalismo investigativo incrível e que não é nada tendencioso. Assim, a gente sempre fala que documentário, né, sempre tem o olhar da pessoa, mas você não consegue, no final, saber qual é o olhar de fato do cara que construiu aquilo, se ele realmente quis apontar ele como culpado ou como inocente. Não dá para saber. E aí você fica angustiado, porque para tomar a decisão final é terrível, né? É terrível, mas é muito bom, gente. Você passa todo em Manaus, Passa todo em Manaus, ele vira político, o cara vira político. Isso é uma outra coisa que se pode discutir também, né? A questão relacionada no jornalismo e política, né, Gatti? Isso também aparece muito no cinema, né? O jornalismo, ele não é só um jornalismo de investigação, de alguma coisa, mas muitas vezes é a investigação de um político, né? Investigação, ou então esse jornalista está do lado de um político, né? Ele é mau caráter, está do lado de um determinado viés político também. Isso é uma coisa que aparece bastante, né? Essa associação direta entre o jornalista e a política, né? Quando são aqueles filmes mais associados, né, à política. Nos Estados Unidos acontece muito isso, né? Porque nos Estados Unidos a forma como se lida com o jornalismo lá é diferente, né? O jornalismo lá é muito explicitamente, né? Eu sou de uma determinada posição, né? Exatamente. Os canais nos Estados Unidos, eles se mostram de uma determinada posição, então se entende que o jornalista, mesmo, né, tendo lá, né, que olhar, né, vários lados, ele tem a posição dele, né? Como jornalista, como pessoa, como toda pessoa tem, né? Que é diferente daqui, que acha-se que o jornalista ele precisa ser neutro, né? E ninguém é neutro. Verdade. Neutralidade, quer dizer, né? Claro que existe ética. Existe ética a ideia do jornalismo, o ideal jornalístico é esse. Exatamente, né? exatamente. Mas as pessoas, é o que eu falo para os meus alunos, o jornalismo é objetivo, as pessoas não são. Exatamente. Mas aí você deu o exemplo do cara católico, né? O cara católico tinha os ideais dele, né? Ele tinha lá as ideias dele, mas ele foi atrás mesmo assim. Por quê? Porque a ética jornalística ela precisa estar à frente, né? Isso é muito importante. Ela precisa estar à frente de todos os seus ideais, né? Como pessoa, valores como pessoa também. Exatamente. E é isso. Claro. Obrigada, Carol. Grande, Carol.
Posso falar de um filminho aqui? Vai lá, Gatti. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu pensei que tinha uma mãozinha. Não, eles estão comentando sobre outro documentário, que é sobre o Castor de Andrade. Eu não sei se você já assistiu, Gatti. Que estão dizendo que também é muito interessante, porque envolve jornalismo político, investigativo e tudo mais. Eu também ainda não assisti. Super me recomendaram, mas ainda não assisti. Perguntaram sobre Democracia em Vertigem. Se você chegou a assistir. É Nath, né? Você viu Nath? Muito bom também. Eu tava lembrando, pensando, não sei se vocês conhecem, Mera Coincidência. Né? Um filme de 97. É interessante que esse filme ele foi feito antes do escândalo sexual do Bill Clinton lá com a Mônica Lewinsky, né? Antes, né? Mas exatamente se trata, né, de um presidente americano envolvido num escândalo sexual, às vésperas da reeleição, e aí sua equipe, assessoria de imprensa, de jornalismo, criam uma guerra fictícia contra os Estados Unidos e a Albânia, né? Para atrair a opinião do público, esquecer o escândalo sexual e prestar atenção na guerra. Então, criam uma guerra, né? Genial. E o cara é reeleito presidente. Esquecem o escândalo sexual. E foi assim, meses antes do escândalo do Bill Clinton, né? Da Mônica Lewinsky. Né? E interessantíssimo esse filme, Robert De Niro, Dustin Hoffman, e grande elenco, né? Uma grande fake news, né? É maravilhoso esse filme, viu, gente? Mera coincidência, bem lembrado. Uma coisa para trás, né? Está acontecendo aqui, bom, parece até os dias de hoje, né? De certa forma. Né? Que coisa, né? Parece que foi visionário, né? O que está acontecendo no país hoje, né? Vamos falar bastante barbaridade, né? Para a imprensa, que a gente faz o resto por debaixo do pano, né? Isso é uma estratégia do governo atual, né? O Alexandre Marques botou a famosa cortina de fumaça, né? Verdade. Enfim, grande filme. Wag the Dog. Qual o nome do filme, Gatti? Estão perguntando aqui para você falar novamente. Mera Coincidência. Mera Coincidência. 1997. Barry Levinson, o diretor. Vocês vão anotando aí a listinha. Vão anotando aí a listinha, hein? Mera Coincidência. Muito bom mesmo. Assim. O Paulo Vitor, ele lembrou de um filme de arrasar mesmo, que é o Millennium, né? Da série Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Pega uma perspectiva do jornalismo lá na... Eu esqueço aquele país, gente. Suécia, né? É Suécia ou Dinamarca? Na Escandinávia, com certeza. É naquela que eles pegam o jornalismo investigativo, o jeito que eles trabalham lá. É bem lembrado, viu? Interessante também. Aí o que ele diz aqui? O filme trabalha temas como abuso sexual, paternidade, trauma, quando a investigação jornalística pode ressuscitar antigos traumas aos personagens envolvidos. Ela ainda pode ser considerada uma prática ética? Excelente pergunta, Paulo. Fala a pergunta de novo. Quando a investigação... Porque ele cita o filme do Millennium, né? Do jornalista Michael Blomkvist, né? Numa busca incessante por desvendar o desaparecimento de uma jovem há 36 anos atrás. O filme trabalha temas como abuso sexual, paternidade e trauma. Quando a investigação jornalística pode ressuscitar antigos traumas aos personagens envolvidos, ela ainda pode ser considerada uma prática ética? Muito boa pergunta. Excelente pergunta, difícil resposta, hein? Olha, se a gente está pensando em busca da verdade, doa quem doer, eu acho que está dentro da ética. Exatamente. Sabe? Eu acho que está dentro da ética. Doa quem doer. Vai ressuscitar velhos traumas, sim, mas a verdade tem que ser tona, né? Mas Deixa eu fazer essa pergunta de uma forma melhor, né? Porque, assim, pelo que eu observei no filme, o Michael, ele acaba indo em busca, né, dessa verdade pelo desaparecimento dessa moça, mesmo a contragosto da família dela,
né? A própria Lisbeth, que é uma hacker, e está envolvida, né, da descoberta, né, do que aconteceu com essa jovem, ela também tem alguns traumas, ela carrega alguns traumas com ela, assim, semelhantes a essa jovem que desapareceu, e ao mesmo tempo descobre-se, eu já dando um spoiler do filme, que a jovem não desapareceu. Ela, na verdade, está viva, e essa investigação incomoda ela, porque a princípio o Mikael entrevista ela como se ela fosse apenas um personagem, e no final ele descobre que ela é a moça que desapareceu, e que não quer ser achada. Então isso tudo ressuscita muitos traumas, né? Muito. Mas assim, de novo, se é uma busca da verdade, vamos embora. De novo, é aquela coisa do herói trágico. Doa quem doer. Né? E aí entra também a questão do interesse público, né, Gatti? Que é o que eu falo muito em aula. Porque assim, se você está investigando a vida daquela pessoa somente porque você está curiosa na vida daquela pessoa, uma coisa que não tem interesse público nenhum, aí você pode até estar desrespeitando, né, o direito à privacidade daquela pessoa. Agora, se você está investigando o sumiço de uma pessoa, porque por trás desse sumiço, né, tem uma máfia envolvida, tem ações que foram feitas na época de um regime militar. Então, o que você vai denunciar e revelar é muito mais sério e importante do que muitas vezes você está ali remexendo em algo traumático. Mas tem que colocar na balança, entendeu, Paulo? Se você está em busca de uma verdade, como o Gatti falou, que é de interesse público, né, que você está defendendo a sociedade de alguma forma, é o preço, né? Doa quem doer, né? Exatamente isso. Herói o jornalista ele nunca pode se deparar, né, com aquela dúvida cruel, né? Investigo ou não investigo? Publico ou não publico? Né? Exatamente a questão do herói grego aí que o Gatti está falando. Você não pode ter... Se você para ter essa dúvida, você já está se desviando da sua missão, né? É isso. Informo ou não informo? Vou prejudicar alguém? A pessoa vai ficar chateada comigo? Não pode ter, não pode rolar isso, né? E uma coisa que o Mikael, né? Ele coloca que ele se coloca realmente, porque ele é contratado, né, para fazer. Primeiro era um livro, né? A história era para ele ser um ghostwriter, né? Para escrever um livro sobre aquele grande personagem que é o ricão da família, né? Mas na verdade era outra. Ele estava sendo contratado para descobrir esse mistério familiar e que na verdade ele descobriu que esse mistério familiar ele envolvia, que é aí que a gente tem que ver como a professora Luciana está dizendo, que é a questão do interesse público, porque não era só o desaparecimento da garota. Tudo envolvia uma questão de dinheiro, né, de jogo de interesses, de poder político, de questões econômicas, né, e que o Blomkvist, não, eu sou jornalista, eu vou comprar essa guerra, eu vou comprar esse negócio, é o herói, né? Eu dou a quem doer, até a mim mesmo. É verdade. Quer ver uma outra questão aí? Tem um filme que trata sobre isso, né? Mais um filme aí para vocês anotarem, Repórteres de Guerra, o nome desse filme. Maravilhoso, maravilhoso. The Bang Bang Club, no original, né? Que era o clube do Bang Bang, que se passa na África do Sul, e aí tem umas questões por trás muito interessantes. Eram grupos de fotógrafos, né? Fotojornalistas, que noticiavam a guerra na África do Sul entre duas gangues, vamos dizer, duas etnias, né? E eram coisas assim violentíssimas, se arriscavam para tirar essas fotos e tal, né? Por isso Bang Bang Club. E aí um desses, todos sul-africanos, todos jovens sul-africanos, um desses repórteres, fotojornalistas, vai para o Sudão, na época da Guerra Civil do Sudão, né? E a fome, né? Aquela fome total no Sudão, né? Aquela miséria, aquela tragédia humanitária no Sudão. Ele é aquele cara que tira a famosa foto e ganhou um prêmio por isso, Pulitzer, né? Foi o Pulitzer. De uma criança assim quase morrendo e um urubu, um abutre, né? Esperando a criança morrer para o abutre devorar a criança, né? A famosa foto que correu o mundo, ele ganhou um prêmio, tal. Pois bem, esse jornalista sul-africano, muito jovem, ele foi acusado de deixou a criança morrer,
você usou uma tragédia para tirar uma foto, retratando ali o momento de um país, tá? Resultado, esse cara, pouco tempo depois, ele se mata com 27, acho que 26 anos por conta disso, né? Depois se sabe que ele salvou a criança, ele não deixou o abutre comer a criança, tá? Mas ele tirou a foto daquele momento, retratando o momento de uma tragédia humanitária de um país, o Sudão, né? Agora Sudão do Sul, Sudão, né? E ele se mata depois de ter sido tão acusado de ter deixado a criança morrer, mas aí já estava, você deixou a criança morrer, você usou disso, né? Sensacionalista e tal, enfim, essa é uma questão, né? Será que ele foi ético ou não foi? O que vocês acham? Respondam aí no chat. Aliás, foi uma questão, uma vez que eu abordei numa das minhas aulas de legislação e ética em jornalismo. Que eu mostrei a foto e falei, e aí? O que vocês iam fazer? A circunstância é essa. Né? O que vocês iam fazer? Né? Então, mas assim, é porque esse é um caso que é mostrado no filme, um caso real. Mas tem outras coisas que são mostradas no filme, gente, que vale muito a pena também nessa discussão em relação à ética no trabalho, a rotina de produção jornalística. E é bem na parte da fotografia. Até a Jéssica, né? A Jéssica estava falando que queria... Vale a pena, viu, Jéssica? Botei até aí no chat, Bang Bang Clube ou Brasil Repórteres de Guerra. O filme é de 2011. Eles eram conhecidos mesmo como Bang Bang Clube. Se você procurar no Google Bang Bang Clube, você vai ver a história deles mesmo, a carinha deles verdadeira. Todos eles todos eles jovens. Se chamavam Bang Bang Clube, exatamente, por causa disso, porque eles estavam sempre no meio de um tiroteio, coitados. E se metiam mesmo, se arriscavam muito, assim, muito, mas muito, impressionante. É impressionante, o filme é muito bom, muito bom. Uma vez eu vi uma entrevista, Gatti, né, pegando isso que você falou, com um fotojornalista, né, e que ele é especializado em cobrir exatamente isso, assim, né, lugares com guerra civil, destroços de guerra, né, pessoas, né, cidades, né, em ruínas, muitas fotos que a gente vê, inclusive, né, e aí ele falou que ele recebe muita crítica, como se ele estivesse fazendo um trabalho sensacionalista em relação a isso. Você vai para esses lugares, você vê o sofrimento das pessoas, depois você volta para a sua cidade, você publica livros, né? Publica isso em jornais, né? Como se ele como se fosse um abutre mesmo, né? Se aproveitando daquilo, né? E eu achei isso fantástica a resposta dele, porque ele fala o seguinte: essa é a maneira que eu tenho de estar denunciando. Exato. Né? Então, entendeu? Então ele fala isso na entrevista, ele fala assim, a profissão que eu escolhi, né, como fotojornalista, é a maneira de eu mostrar para o resto do mundo que aquilo ali está acontecendo. Então, é a maneira de eu estar lutando contra aquilo ali, né? Então, é isso que você falou, porque às vezes a pessoa que faz esse tipo de trabalho, ela recebe uma crítica, né, sensacionalista, isso e aquilo, mas na verdade ele está tornando aquilo público, né? Denunciando aquela tragédia para o mundo. E a frieza que você tem que ter de estar diante daquelas cenas todas, né? É claro que aquilo te atinge, mas o seu trabalho, a sua atividade tem que falar mais alto, né? E ele, coitado, não segurou a onda, ele se matou, não teve, né? Foi demais para ele, né? 20 e poucos anos. Isso que é triste, isso que é triste. Isso aqui é muito triste. O Leonardo, professor, o senhor acha perigoso filmes que retratam o superjornalista que tenta a todo custo fazer o trabalho de polícia? Que é isso que eu faço, né? Essa confusão que o pessoal tem, né? Que jornalista também é polícia. Tipo Tropa de Elite 2. Se eu acho perigoso, não. Acho perigoso. Acho importante. Tropa de Elite 2, é verdade ali, né? A tentativa do Zé Padilha de se redimir do Tropa de Elite 1, né? A história do Freixo ali, né? Enfim, mas isso é uma outra questão, né? Não, não acho perigoso, não. Acho interessante. E se for perigoso também, que seja, entendeu? Nem tudo que é perigoso é ruim, né?
Tem coisas perigosas e boas. O que mais, Gati? Quer Conta mais um musiquinha filme lá, aí que você pará, sabe. Pá. Tem um filme, né? Eu estava falando a gente está falando de fotojornalismo, a gente falou de jornalismo impresso muito, né? Mas tem um filme dinamarquês que é muito interessante, chamado O Idealista, tá? Que é um filme de 2015, mas trata, de novo, de uma história real, né? De um radialista do interior da Dinamarca que vai atrás de 1988, o filme é de 2015, a história começa em 88, mas num fato que aconteceu em 68, né? São três épocas diferentes, né? Um radialista, em 88, dinamarquês, ele começa a investigar um caso que aconteceu na Groenlândia, numa base americana, né? Durante a Guerra Fria, o auge da Guerra Fria, 68, né? Um desastre nuclear nessa base americana na Groenlândia. A Groenlândia era, na época, e até alguns anos atrás, fazia parte da Noruega, né? Hoje a Groenlândia é independente. Aquela enorme ilha lá no Ártico, lá em cima, né? E ele, uma história que foi esquecida. E ele, radialista, de rádio, repórter de rádio, interessante, né? E ele vai atrás, contra tudo e contra todos, contra o governo da Noruega, contra o primeiro-ministro, e descobre que realmente foi um desastre nuclear, que os americanos deram cala-boca nos dinamarqueses, e o filme começa em 88 e vai até 92, e quando se descobre a verdade, pessoas são punidas, realmente, várias pessoas tiveram câncer, né? Os que trabalhavam na base, e era uma história absolutamente esquecida, muito interessante. Um jornalismo, né, de rádio, né, que pouco aparece, né, em 88. Né? Enfim, O Idealista também, muito bom, filme de 2015. Peter Plauburg, o nome do diretor. Tá? Mais uma vez, a Escandinávia na parada. Né? A gente pode pensar em Show de Truman também, né? Por que não, né? Toda aquela farsa, né? E tem muito a ver com os dias de hoje, né? Essa espetacularização, né? Esse grande Big Brother o tempo todo que a gente vive. Na Show de Truman é muito interessante e o nosso amigo Careteiro está muito bem no filme, né? Muito bem. Eu acho ele um porre, né? Quando ele faz comédia. Mas ele, quando faz filme de drama, ele é muito bom. Engraçado isso. Ele, como comediante, eu acho ele chato, careteiro demais. Enfim, que mais? Enfim, vários filmes. O Jean está dizendo que o Show do Truman deixou ele neurótico. Por quê? O Show do Truman é entretenimento, né? O Show do Truman, ele é a vida humana como entretenimento. É verdade. Dia a dia de um ser humano com uma forma de entretenimento. Que é um pouco o que o Gatti está falando, né? Que o jornalismo também, se você não segura a onda, você vai por esse lado, né? Vai por esse lado. Você entra no sensacionalismo barato, né? De você expor a vida das pessoas, a privacidade a troco de nada, né? É exatamente isso, né? Nessa onda aí do Big Brother, como o Gatti falou, né? Eu achava... desculpa. Não, desculpa. Fala. Eu achava engraçado o Show do Truman, que é aquela coisa, né? Era todo mundo indo na onda do cara, né? Aí, de repente, quando tinha assim, que era na cabeça do pessoal e mudou o script. Aí ficava todo mundo doido, assim, sabe? Era muito bom ficar todo assim, sem saber o que fazer, sabe? Tipo Nazaré Tedesco, assim, meme da Nazaré Tedesco, todo mundo ficava olhando. Eu adorava aquilo, muito bom. É uma discussão exatamente sobre esse limite, né? Do informação e entretenimento. É bem legal. Tem publicidade, tem tudo junto, é ótimo ali. E não vamos esquecer, a gente tem que falar nesse filme, no Boa Noite, Boa Sorte, tá? Que é um filme que se passa na época do macartismo, né? Depois da Segunda Guerra, entre 50 e 57, nos Estados Unidos, o período de caça às bruxas, de tudo era comunista, né? Olha como a história vai se repetindo, gente. Isso é fundamental. A história vai se repetindo, né? É um filme dirigido pelo George Clooney, tá? Também estrelado por ele, né? Os jornalistas que eram perseguidos pelo senador McCarthy, né? Que todo mundo era comunista, né? Que nem hoje em dia.
Hoje em dia é todo mundo comunista, não é? Sim. Se você não votou no Bolsonaro, você é comunista. Se você assiste a Globo, a novela Império, você é comunista, né? Se você chorou pela morte do Paulo Gustavo, você é comunista. É assim, as coisas são cíclicas, impressionante, né? Então, Good Night, Good Luck, é importantíssimo assistir Boa Noite, Boa Sorte, que passa esse momento americano, né? Estados Unidos, que é o país da liberdade, né? Enfim, né? Entre 50 e 57, que parece muitos dias de hoje, né? Todo mundo é comunista hoje em dia, né? Engraçado, né? Ninguém sabe o que é, né? Mas todo mundo é comunista. Tem mais um para vocês assistirem, turma. Sensacional esse filme, tá? Sensacional. E história também real, né? Política, perseguições, censura. Olha a censura aí de volta, turma. Olha a censura aí de volta. Não pode. A gente tem que ficar muito atento. Vocês sabem, eu falo nas minhas aulas o tempo todo isso. Muito atento com censura, muito atento. A primeira pancada vai na nossa cabeça. É verdade. Nós da comunicação, turma. Não vai na engenharia, não vai não sei aonde. Vai na nossa cabeça. Claro. Nós, humanos, vai na linha de frente, a trincheira. Nós estamos nas trincheiras, gente. Nós da comunicação estamos na trincheira. A porrada vai na nossa cabeça primeiro. O primeiro pelo amor de Deus. O primeiro sintoma de que a democracia está em risco é quando o jornalismo começa a ser atacado. Isso aí é óbvio. Começou a perseguir jornalismo, começou, né, a atacar jornalismo, a democracia está em risco. Não existe democracia sem jornalismo, né? Não. Isso, né? Não existe. Gatti, Léo, tem duas perguntinhas aqui. Alguém está com o microfone aberto aí, está dando ruído, gente. Não, gente, é porque eu estava aqui, entrou um som maluco aqui no meu celular, desculpa. A Paula está botando uma música lá, ela está botando uma música no meio da live. Eu fui ver a hora no celular, apertei o treco errado. Fala. O Léo e a Ana fizeram duas perguntas, mas que têm o mesmo objetivo, que é muito legal essa pergunta que eles fizeram, porque, né, tem muitos alunos que têm vontade de trabalhar com crítica de cinema, né? São apaixonados por cinema, e é uma das áreas dentro do jornalismo, né? Então, o Léo pergunta assim: professor, o senhor acha que é essencial que o crítico de cinema seja jornalista, desculpa? E a Ana Luísa complementa: dá para trabalhar com jornalismo em coisas como Omelete TV, Pipocando e etc., fazendo resenhas, dando notícia de novos filmes, e por aí vai. E aí o Alexandre, desculpa, só porque o Alexandre também botou, indo no gancho, gostaria de saber o que o professor acha do trabalho do choque de cultura. Tá, vamos começar aqui. Então, choque de cultura. Os alunos falavam tanto choque de cultura. Eu acho engraçado, mas não achei tão engraçado, não, sabia? Eu esperava mais. Quando eu comecei a assistir, eu fiquei um tanto decepcionado. Mas é engraçadinho. Ele fala de cinema ali o tempo todo, de certa forma, né? Brinca com filme, enfim. Acho que é válido. Mas eu esperava que fosse mais engraçado, tá? Se você precisa ser jornalista para falar de cinema, né? Isso é uma questão, viu, gente? Acho que, sobretudo, você tem que saber muito de cinema, né? E se você... É desejável que você tenha uma passagem, né? Uma faculdade de jornalismo. Acho desejável. Não sei se é uma condição sine qua non, mas acho bem desejável, tá? Quanto ao Omelete, sim, acho que pode ser nesses sites, é um caminho trabalhar com isso. Por que não, né? A gente tem vários alunos que trabalham, inclusive, né? A gente tem o Eduardo Lavinas fazendo um trabalho interessante, né? Ex-aluno aí da faculdade, com crítica de cinema e tal. Acho que sim. Acho desejável ter uma faculdade de jornalismo. E tem que saber muito de cinema, né? Tem que ser apaixonado pelo cinema, né? Isso é fundamental, né? O pessoal está dizendo aqui que o Omelete, quando era feito por jornalistas, era muito melhor, que agora, como está sendo feito por influencers, que está desandando, que perdeu a qualidade. Tá vendo? Pois é. Agora é tudo influência, né? Enfim. Mas tem que saber do riscado, né? Tem que saber o que você está fazendo, tem que saber o que você está falando, saber o que você está escrevendo, né?
Porque o jornalista, ele pode se especializar, né, Gatti? É isso, né? Então, você pode ser especializado em cinema, em economia, em política, em esporte. Esporte, tudo. Exatamente. Num determinado esporte, em turf, por exemplo, né? Enfim, exatamente, tem espaço. O espaço é amplo, né? Em esportes amadores, né? Em moda, né? Moda é interessantíssimo o jornalismo. Exatamente. Se aquilo é sua paixão, você consegue juntar as duas coisas, né? O jornalismo e com aquela paixão que você tem, aquele interesse que você tem. Eu na minha faculdade, na minha época da graduação, eu tive 2 colegas de período que eram loucos por cinema na época e viraram 2 grandes críticos, né, de cinema. O Hugo Sukman, eu te falei, né? O Hugo Sukman e o Janot, né? Legal, os 2. Marcelo Janot, né? Mas a gente via, na época das aulas, a gente já via o quanto que eles conheciam, o quanto que eles gostavam, o quanto que eles estudavam cinema, né? Eles já se sobressaíam nas aulas nessa temática, né? Então é isso que você falou, né? Tem que conhecer, tem que ser fissurado no cinema, desde criancinha. Exatamente. Porque não se esqueçam, né? Quando a gente estuda os gêneros jornalísticos, né? Entre as especializações, você tem o jornalismo cultural, né? E quando você fala em jornalismo cultural, você trabalha exatamente também com todas as manifestações de cultura, inclusive o cinema. E não podemos esquecer da safra antiga, Rubens Edival Filho, tá? Que narrava o Oscar, tá? Impressionante ele fazia toda a narração do Oscar, um excelente jornalista. Outra jornalista maravilhosa dessa área, Ana Maria Baiana. Sim. Tá? Inclusive, queridos alunos, tem uma dica para vocês. Tem um livro da Ana Maria Baiana que se chama Como Ver um Filme, que ela fala de todos os gêneros cinematográficos. Ela é um livro bem didático para quem quer começar, para quem está começando a ter esse olhar, né, no cinema, tá? Que é muito legal também, viu? Deixa eu até botar aqui no chat. Ana Maria. Em Zevold, quando ia passando aquelas... Impressionante, ia passando as cenas, ia falando filme por filme. Eu falei, cara, esse cara é uma máquina, né? Não, o filme está falando do filme de 46. Eu falei, meu Deus do céu, né? Porque é isso, né? Aí o cara fala, não, porque o fulano ele está fazendo um filme, mas aí a gente não pode esquecer que esse filme é uma refilmagem de um clássico de 1890, sabe assim? É uma viagem, o cara sabe muito, né? Deixa eu só ver aqui, gente, vou confirmar com vocês a editora. Vão perguntando aí. Vai lá, Gatti, mais um filme. Joga aí, Gatti. Vamos lá. Mais um filme. Mais uma. O povo está adorando as dicas, estão anotando tudo. Falaram que final de semana vai ser final de semana de maratona. A gente pode pensar, até falei na minha aula de cinema brasileiro de semana passada, né? Eu estava pensando, filmes brasileiros que tratam de jornalismo, né? Não achei muita coisa, fiquei pensando assim, não achei muita coisa. Mas tem um filme que não fala de jornalismo, mas tem uma personagem, uma mulher, uma jornalista também, a heroína trágica, né? A Antígona, que é um filme chamado Rio Babilônia. Atenção, esse filme, gente. Esse filme é interessantíssimo por vários aspectos. É um filme que foi filmado em 1980, Rio Babilônia, realmente trata do Rio de Janeiro, o nosso Rio de Janeiro, e a censura só liberou ele em 82, no Neville de Almeida. Tá? Esse filme, eu estava revendo agora, na pandemia, né? Eu tenho revisto muitos filmes na pandemia, tem sido bom nesse sentido, e eu fiquei chocado com o Rio Babilônia. Eu vi há muitos anos atrás, vi na época, depois vi muitos anos atrás, agora revi, né? Impressionante nesse filme, como de 80, tá? A gente está falando de 41 anos atrás, né? Como as mazelas do Rio de Janeiro, isso que eu quero que vocês entendam, tá? Já estavam todas ali e elas só aumentaram de 41 anos para cá. Turma, é um filme sensacional, tá? Então, tem a coisa do tráfico de drogas, comunidade asfalto, corrupção, a sociedade, a burguesia
cagando para os pobres, sabe? Eu falei, gente, olha só, o embrião estava todo ali há 41 anos atrás, as coisas só pioraram, até chegar esse caos, esse rio de caos, né? Cidade maravilha, purgatório da beleza do caos, né? Rio Babilônia, lembra da música? Lembro da música. Eu também assisti. Senhora, Gatti, Aí você tem uma personagem que é a Cristiane Torlone, Cristiane Torlone, que é uma repórter, uma jornalista que vai investigar um contrabando de um político. Olha só, gente, parece hoje que transportava drogas e num garimpo e num avião para o exterior. A Jardel Filho até que faz, o saudoso Jardel Filho que faz esse personagem, esse político, né, corrupto, safado, mas quase não tem isso aqui nesse país, né? Enfim. E ela acaba sendo assassinada porque ela vai lá descobrir a verdade. Ela morre por isso. Era antigo, né? Heroína trágica, né? Rio Babilônia, assistam, vocês vão ficar chocados. No Rio de Janeiro, de 1980, já era esse embrião dessa porra toda aí, desculpe falar, mas pode falar palavrão mesmo, essa porra toda que tem aí hoje em dia. Aqui pode Rio falar, Babilônia, né, Gatti? É o Rio Babilônia, né? Rio Babilônia, espetacular, Neville de Almeida. Espetacular. A Jéssica está perguntando, Neville de Almeida. A Jéssica está perguntando, parece a família Bolsonaro. Tinha compra de mansão no filme? Tinha dono de rede de chocolate? Tinha tudo. Vocês sabem, o filme é incrível. Eu ficava assistindo o filme assim, sabe? Caramba! Olha só que loucura, gente. Como a arte, né? É maravilhosa. A arte atemporal, né? E assim, tem uma cena também muito... Desvirtuando um pouquinho, tem uma cena na piscina com a Denise Dumont, o Pedrinho Aguinaga e o Joel Barcelos, uma cena de 3 ali na piscina muito interessante. Gatti! Enfim, é um filmaço, gente. É um filmaço. Estão perguntando se tinha leite condensado também, cartão... Não precisou de leite condensado, mas assim, o negócio pegou fogo na piscina, hein? Rolou, nossa, é muito bom. Denise Dumont está morando em Los Angeles há muito tempo, né? Denise Dumont fazia muita novela das 6, lembram? Essa galera nem conhece a Denise Dumont, essa galera não conhece. Não vai conhecer, fazia aquela... Quem ainda não tomou a vacina, quem ainda não tomou a vacina não conhece Denise Dumont. Não, só jacaré. Só jacaré conhece Denise Dumont. Você quer ver, agora dando até um plot twist assim, na história, tem o Woody Allen, ele também tem um monte de filme legal que tem jornalista no meio, não é não? É verdade, deixa eu tentar pensar aqui. Woody Allen, jornalismo, investigação tem bastante. Match Point, deixa eu pensar outros, Dominó Nervosa, Hamilton Celebridades. Celebridades. Celebridades é bem interessante também, né? Café Society tem ali, do jornalismo, não me lembro, se passa em Los Angeles. A era do rádio, até a era do rádio Radio tem Days, também. Era do rádio, muito bom, é verdade. A era do rádio. Eu acho que é aquele que é a Scarlett Johansson, que faz uma jornalista iniciante que está investigando uma história de um serial killer. É o não sei o que de Jade. Acho que é o Escorpião de Jade. Não, é outra coisa de Jade. É verdade. Ele adorou a Scarlett Johansson, né? Match Point, Jade, vi Cristina Barcelona, né? Mas a Scarlett Johansson é a Scarlett Johansson, né? Vi Cristina Barcelona é um quarteto amoroso, não é nem um triângulo, né? Muito bom. É verdade, muito bom. O Breno aqui, professor sobre a série Mindhunter. Trata de 2 agentes do FBI que entrevistam vários serial killers, né, como Ed Kemper, Charles Manson, filho de Sam, entre outros. Eles fazem... Espera aí, que o pessoal
Eles fazem essas entrevistas para saber os métodos e as motivações que eles tiveram para fazer os assassinatos. E com esse estudo, os agentes podem interferir em futuros ataques. Você acha que isso tem conexão com um pouco do jornalismo investigativo ou apenas é uma série policial? Não, pode ter. E através disso eles podem, né? Me lembrei agora Silêncio dos Inocentes, agora engraçado. E através disso eles podem, talvez antever alguma coisa, né? Ou até, sei lá, né? Evitar algum crime fazendo estudo desses Charles Manson e outros tantos aí, né? Enfim, loucos totais, né? Psicopatas completos, né? Charles Manson. Enfim. Eu acho que o trabalho desses caras do Mindhunter foi um trabalho revolucionário e, inclusive, até ajuda também o jornalismo investigativo, porque se você tem na mão uma pesquisa dessas, você pode realizar uma narrativa jornalística mais completa. Sim. Exatamente. Se você vai fazer um jornalismo investigativo sobre... vai fazer uma cobertura sobre a investigação, né, de crimes de um serial killer. Se você tem na mão uma pesquisa como essa, por isso que eu falo, quanto mais material o jornalista tem, melhor a narrativa fica. Então, sem dúvida. Né? Evidente, sempre. É maravilhosa essa série. Deixa eu ver. Natália está com a mãozinha levantada. Vai lá, Nath. Professores, não é nenhuma pergunta, mas é só para fazer um adendo que vocês estavam falando do Woody Allen, né? Como tem um plot twist enorme nesse tema, porque por mais que ele tenha filmes falando de investigação jornalística e tal, existe um documentário sobre ele muito bom da HBO investigando o caso dele com a Mia Farrow sobre o abuso de crianças, dos filhos e tal. É muito bom, é muito bom. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é Allen versus Farrow, lembrei. É muito bom. Ele casa com a enteada, né, gente? A enteada tinha 17 anos, não é isso? Eu acho que não tinha nem 17, acho que era menos. Ele com 150, ela com 17, uma coisa assim. E era a enteada dele, não era enteada dele? Era enteada dele. Era a enteada dele. Era filha adotiva da Mia Farrow. A Sun-Yi. Sun-Yi, o nome dela. E é casada com ele até hoje. Até hoje, Ele já isso que é pior, ele com 200, ela com 22. Vai estar até hoje. E assim, um pequeno spoiler, né? No fim do documentário tem no que isso sucedeu, os casos e tudo mais, e ela nega até hoje, incessantemente, que nada aconteceu, ela não fala mais com a mãe e tudo mais, uma loucura. Nossa, Enfim. Esse é um barraco de família considerável, gente. Barraco cinematográfico, literalmente. Né? Que isso é outro tema interessante que a gente pode fazer qualquer dia, né, Paula? Que é aquela coisa assim, né? Robinho é denunciado por assédio sexual. Isso afeta a reputação dele profissional ou não afeta, né? Isso vira e mexe, surge aí no meio jornalístico, né? Ah, não, mas o lado profissional, que é o que envolve o Woody Allen, né? Porque dizem assim, mas o cara é um puta cineasta, né? Então, assim, até que ponto uma coisa interfere na outra ou não, né? Isso é uma boa polêmica aí para a gente discutir, né? A Natália lembrou também de um ótimo filme, Diário de um Jornalista Bêbado, que é com o... Johnny Depp. Johnny Depp, exatamente. Com ele mesmo, né? Com ele mesmo. Junta fome com a vontade de comer. Né? É um excelente filme. E a escolha do jornalista entre expor ou não o caso de corrupção de um empresário sobre quem ele escreveu bem antes, né? Aquele negócio, olha a relação com a fonte aí. Né? O pessoal está pedindo dica de séries sobre jornalismo. A Paula já deu outro dia, né? Um monte de dica de séries, não foi, Paula? Mas estão pedindo aqui dicas de séries sobre jornalismo. Tem uma série que eu já até falei com os alunos das minhas turmas. É uma série da Netflix que tem 2 temporadas. Se
se chama O Alienista, tá? É uma série que se passa na Nova York do século XIX, tá? E o personagem, porque assim, a série em si é sobre suspense, crimes, etc., aquele negócio. Mas um dos personagens, por que essa série é legal e fala de jornalismo? Porque ela pega exatamente o jornalismo naquele momento do século XIX em que ele se transforma em empresa, que a notícia se transforma em matéria-prima e se transforma num produto à venda, como a gente conhece hoje. Então, um dos personagens que está na temporada 1, ele é um artista ilustrador de jornais e que ele começa a perder espaço para a fotografia. Olha só que interessante, né? Ele começa... Porque quando tem a invenção da fotografia, né, é uma grande reviravolta na questão da objetividade jornalística, aquela história lá. E tem... Aí, na segunda temporada, esse personagem ele já é repórter do The New York Times, século XVIII. Então, é uma boa série para a gente ver esse momento do jornalismo, esse processo de transformação. Deixa eu ver um outro. Era da HBO. Agora eu não lembro o nome. Oh, meu Deus. Ai... Vai lá, Gatti, vai. Gente, eu vou procurar. Você lembra de algum, Gatti? Mais um filme, Gatti, enquanto a Paula lembra aí das séries. Mais um filme? A gente pode pensar num filme, né? Por conta de um personagem que aparece no filme, né? A gente vai lá atrás, no grande Fellini, La Dolce Vita, né? Até falei isso na minha aula hoje de manhã, que é um filme de 60, Marcella Mastroianni e a atriz sueca Anita Ekberg tomando banho na Fontana de Trevi, uma das cenas mais famosas do cinema, né? Essa atriz sueca, ela morreu como indigente há 5 anos atrás, tá? Alcoolismo, né? Morreu de uma maneira muito triste. E nesse filme tem um personagem do filme que é um repórter, um jornalista que persegue as celebridades ali de Roma, né? Qual o nome desse jornalista? Paparazzo. Olha. A partir daí, né, paparazzo, ou paparazzi no plural, né, italiano e no final é plural, né, para esse tipo de jornalistas que perseguem as celebridades. Né? Então, Fellini ali criando, né, vamos dizer assim, uma categoria de jornalismo que persegue anos 60, 1960, hein, gente? Pelo amor de Deus, quantos anos atrás? 61 anos atrás, né? Enfim, falando em série, tinha uma série brasileira, agora eu vou denunciar a minha idade, vai pegar mal pra cacete, ninguém vai nem... Vocês duas vão poder falar, mas o bicho vai pegar agora. Tinha uma série brasileira da Globo, que era sensacional, começou em 79 e, me parece, durou 1 ano só, porque a censura recomendou que saísse do ar, chamada Plantão de Polícia, que era um jornalista policial, interpretado pelo Hugo Carvana, saudoso Hugo Carvana. E eram assim, histórias sensacionais, assim, né? A censura foi em cima e recomendou a Globo tirar do ar o Plantão de Polícia, que eu adorava, né? Então, minha referência de série policial é essa aí, turma, 79, foi mal, né? 42 anos atrás, né? Enfim. O povo vai sair correndo pela... jacaré, não tem jeito. Esses 3 são muito jacaré, são muito dinossauros, meu Deus do céu. 79. Não. E o pior é que eu fico imitando aqui, quando eu faço essa boquinha, gente, eu fico imitando um velho de um programa de humor chamado TV Pirata dos anos 80. É só também quem está virando jacaré hoje. Só jacaré. Só jacaré conhece. Só jacaré. Só jacaré que conhece. TV Pirata, que é o personagem do Leila Torraca chamado Barbosa. Que é o Barbosa, né? E que é um velho totalmente maluco, esse velho doido, sabe? Então ele falava assim, baboja. Aí é isso que eu tô falando, a gente, quando tem esses problemas de Alzheimer na aula, é babosa total. E aí, olha que interessante, indo à frente do Barbosa, na TV Pirata, depois Caceta e Planeta, né, que era mais ou menos a mesma galera por trás, né? Vocês lembram do lema do Caceta e Planeta? Jornalismo mentira,
Humorismo verdade. Humorismo verdade. Lembra? Era. Exatamente. Ó, gente, eu vou passar para vocês aqui um link do portal Imprensa que tem várias dicas de 10 séries e documentários sobre jornalismo. Que aí eu vou passar para vocês. Aqui pelo celular. Muito bom. Pode continuar falando, gente. Vamos lá, gente. Olha, já estamos chegando na reta final, né, gente? Quase 9h30. O professor Gatti tem que ir lá assistir o Império, que ele já falou que assiste. Tem que ver o Theo, né? Tem que ver o Theo lá, né? Temos que ir lá para falar mal lá do jornalista lá, sensacionalista. Mas então mandem as últimas perguntas. Está acabando, como sempre, passou muito rápido. Gatti, se quiser falar de mais algum filme também, que a galera já está com uma lista grande. Né? Redes de Intrigas é um bom filme também, um filme de 76. Maravilhoso. Que é a história de um repórter que sabe que vai ser um jornalista, um âncora da ABC, não sei, uma grande TV americana, né? Mas é ficção, que ele sabe que vai ser mandado embora e ele começa a dizer ao vivo que vai se matar daqui a 2 semanas, né? Vai se matar no ar ao vivo, né? E aí ele começa a fazer enorme sucesso e não é mais mandado embora por conta disso, né? E assim o filme toma uma outra proporção, muito interessante também, né? Ele anuncia, vou me matar aqui ao vivo daqui a 2 semanas. E aí o cara a audiência começa a subir, e não mandam mais ele embora, né? Muito interessante. Rede de Intrigas. Rede de Intrigas. A Lívia está lembrando aqui do Zodíaco. O Zodíaco também, que são os jornalistas, né, que recebem as cartas do assassino. Ah, interessante. Que é o assassino do Zodíaco, né? Que ninguém nunca pegou esse cara. Inclusive, é um dos serial killers aí que até hoje ninguém pegou. Quer dizer, pegar de prender, tá, gente? Que é isso que eu tô... Hoje em dia, tem que tomar cuidado quando fala em pegar, né? Porque ninguém pegou. A palavra pegou hoje em dia, né? Tem duplo sentido. Tem que tomar cuidado com as nossas narrativas aí. O assassino do Zodíaco, poxa, quem pegou, né? Gente, é mesmo, né? Já são que horas? Que horas são, meu povo? Nossa, 9h30, gente. Então, meus amores, né? Eu acho que... Peraí, vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Quase Famosos. Quase Famosos sobre menina linda. Muito bom, Quase Famosos. Muito bom. O pessoal está falando que não quer que acabe, que foi uma delícia de aula. Isso não é aula, não, gente. Isso aqui é um bate-papo. A aula é o que a gente dá nos horários. Lá nos nossos horários. Aqui é um bate-papo. O Leonardo está falando, professor, para fechar. Gwyneth Paltrow roubou o Oscar da Fernanda. Roubou! Gente, o nome é até difícil de falar, né? Gwyneth Paltrow. Filme, num papel pequenininho, num filme pequenininho chamado Shakespeare in Love, Shakespeare Apaixonado, aquela espiga de milho americana, né? Roubou o Oscar da grande Fernanda Montenegro. Se fosse hoje, a gente ganhava, né? Se foi há 20 anos atrás, o Oscar ainda era uma coisa muito, né? Assim, americano, aquela cabeça de americano, só olha para o próprio umbigo, né? Hoje em dia a gente ganharia, sabia? Com Fernandinha e com o Central do Brasil, tá? O Oscar mudou muito nesse sentido, né? Hoje com essa coisa mais preocupada com causas, né? De quebrar preconceito. Tá Inclusive, mudando. A Glenn Close, a própria atriz Glenn Close, comentou, numa entrevista que é bem lembrada aqui, que a Natália está comentando, se até a Glenn Close disse que roubou, é porque roubou, porque a Glenn Close falou como que a Gwyneth Paltrow, pois é, nem vou falar o nome da mulher, né? ganhou daquela atriz brasileira. Ela falou isso. Mas não tem, né? Não tem como, né, gente? Não, é um filme assim, bobeta. Shakespeare Apaixonado é um filme bobetinha, né? Enfim. Um papel bobeta num filme bobeta. Enfim. Azar do Oscar. Exatamente, é isso aí.
Ó, o chat tá até travando o chat aqui para mim, estão dizendo que querem jornalismo no cinema 2 já. Jornalismo no cinema 2, a missão. A missão com o Gatti. Estão dando vários. Ah, perguntaram aqui, Gatti, se tem algum filme que você ainda não viu. Qual o filme que você ainda não viu e gostaria de ter visto? Milhões. Esses oscarizáveis aí, eu não vi quase nenhum. Eu estou atrasadaço. Eu não vi Os Sete de Chicago, eu não vi O Som do Metal, eu não vi Nomadland, estou doido para ver Nomadland. Não vi nada, não vi nada. Tô atrasadaço. Tem muita coisa para ver. Tem muita coisa que eu não vi antiga também. E eu não vi muita coisa, turma. Viu, gente? Não são só vocês, não. Não se sintam tão para baixo. A Luana Delgado, para falar. Como é que é? Para falar sobre os impactos do cinema no modo de produzir conteúdo hoje em dia. Os impactos do cinema no modo de produzir conteúdo hoje em dia? Não, né? que a Luana está falando isso para ser o Papo sobre Cinema 2, a missão. Ah, tá. Eles estão falando aqui também sobre cobertura de Oscar, resenha de filmes. A gente pode até pensar, né, Paula, de trazer alguém, né, que seja crítico de cinema e tal, e fazer aí um bate-papo com o Gatti, né, os dois. Pode ser. Né? Muito bom. Gente... Então pode chamar a Glória Pires, né, que ela vai falar que não tem nada a declarar. Não sou capaz de opinar. A gente já tem tema já para o segundo semestre, porque graças a Deus, né, tanta sugestão de tema, né, Paula, que a gente já está... O calendário dessa temporada já está fechada, a programação, né, Paula? Não tem mais lugar para entrar mais tema nenhum. Gente. Mas vai ficar tudo para o segundo semestre. Continue mandando sugestão aí. Olha, nem sou capaz de opinar. Não para, o chat não para. Jornalismo e política. Outra sugestão da Natália. Gatti, sugiro para tema 2, o streamer está mudando a forma de se fazer filme. Comentário bom, boa. Bom tema. Também. As pessoas vão voltar a ir ao cinema depois que a pandemia passar ou não? Isso é uma coisa que... Porque, assim, os cinemas, eles estão funcionando, né? Mas parece que é uma coisa, pelo menos para mim, totalmente fora da realidade ir ao cinema hoje em dia, né? Então, outro dia eu estava pensando, será que as pessoas vão voltar a ir ao cinema quando essa pandemia passar? Tudo que a gente pode conversar aí na próxima. Eu tô doido para voltar. Nossa, eu também. Uma das coisas que eu mais sinto falta nessa pandemia é ir ao cinema. E tomar uma cervejinha depois. Também. Né? Ah, claro. A discutir o filme. Não tem nada melhor do que isso. Nada melhor. É maravilhoso. Perguntando o que vão fazer nas segundas-feiras. O papo só vai dar um tempo nas férias, o papo sobre jornalismo, e depois continua, gente. Aí querem papo de jornalismo agora segunda e quinta. Férias? Eles já estavam querendo que a gente conversasse com ele nas férias. Querem papos de cinema. Aí é com o professor Gatti. Papos de cinema, e vocês perturbam com o professor Gatti. Vocês não contavam com a minha astúcia. Eu sou esperta, estou sabendo o papo de vocês. Vocês são danadinhos. Mas, eu fico muito feliz. Tanto eu quanto a professora Luciana, quanto o professor Gatti, nossa senhora, de vocês estarem dispostos a conversar com os jacaré, com os 3 jacaré nas férias. E carioca. Não tem preço. Vocês jacaré, babosa. Da noite, querendo bater papo com a gente, querendo agora também na quinta e querendo todo dia. Isso é muito bom. Gente, semana que vem, só para depois a gente deixa o Gatti aí fechar, só para a gente dar um spoilerzinho, semana que vem a gente vai ter sobre jornalismo local ou jornalismo comunitário, né? Hoje em dia se usa muito esse termo. Interessante. E quem vai vir conversar com a gente é uma ex-aluna da Unicarioca, que está fazendo um trabalho aí super bacana. Não vou falar muita coisa não, para vocês virem assistir, mas vocês vão adorar, viu? Porque vai ser uma baita inspiração para vocês. Ela está fazendo um trabalho, Fernanda Calé, né? Fernanda, querida Fernandinha Calé. Está fazendo um trabalho aí super bacana de jornalismo comunitário / local.
Arregaçou as mangas, se formou, arregaçou as mangas e foi à luta. E está conquistando o espaço dela, viu, gente? Já fica aí o tema da próxima semana. Vamos lá. Gente, o mais legal é que ela convidava a gente para o programa que ela fazia no rádio, lá no Meia, lembra? Era no Com, né? No Com, ela chamava a gente para o programa de rádio dela, agora ela está sendo a nossa convidada. Olha que lindo, gente! Isso. Olha isso aí, olha aí. Maravilha isso, hein? E teremos ainda muitas surpresas aí pela frente. Mas, Gatti, vamos lá, Gatti. Só para fechar. Recado final. Não, agradecer imensamente aí essa oportunidade, esse papo aí maravilhoso, com vocês duas, Carol, Leda e todos esses alunos lindos que nós temos. Nós amamos vocês são a razão da nossa existência, sabe? E, assim, morrendo de saudade do presencial, né? Todos nós, né? Morrendo de saudade do presencial. E é isso, turma. Assistam bastante cinema sempre, assistam arte sempre, tá? Você só tem a crescer com isso. Muito, tá? Quanto mais filmes vocês assistirem, quanto mais livros vocês lerem, vocês vão escrever melhor, vocês vão entender melhor, vocês vão compreender melhor, sempre. Isso é um caminho sem volta, sabe? Sempre. Cinema, arte, muito, tá? Sem moderação. Sem moderação. E, mais uma vez, agradeço, adorei esse bate-papo. Vamos ver se, de repente, a gente faz uma outra coisa, né? Numa segunda temporada aí da série. Segunda temporada. E vamos lá, gostei. Muito bom, parabéns aí pela participação de todos vocês, as perguntas, o interesse. Isso é maravilhoso. Vocês não sabem como a gente fica feliz com isso. Tá? Eles acham que a gente fala isso da boca para fora, né? Mas não é da boca para fora. Não. Apesar de sermos jacarés já, né? A gente gosta desse retorno, né? Isso é importantíssimo para a gente, né? Tudo que a gente faz é para eles, né? Essa é a razão de ser de tudo. Exatamente. Acreditem. Obrigada, Gatti. A gente é que agradece aí a sua presença. Obrigada, muito obrigada mesmo. Valeu. É muito bom compartilhar esse papo sobre jornalismo com você, viu? Obrigada mesmo. Obrigado, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Adorei mesmo. Muito bom. Por mim também ficava aqui mais 2 horas falando aqui tranquilamente. Teremos a parte 2, com certeza. Beleza. Galera, obrigada. Até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus. Vamos todos ver agora o Comendador, Imperador, sei lá. Comendador. E até a próxima. Tchau, Gatti. Obrigada. Tchau, Paula. Beijo. Obrigada, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.